Quero ler um texto da Palavra de Deus, está no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso é... Deixa eu procurar, tá, irmãos? Verso 12. Vamos ler do 11. Pode colocar o 11, Eric. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Queridos, eu vou tentar passar aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu sei que você vai receber nessa noite em nome de Jesus. Amados, eu vejo um Deus que nos propõe, um Deus que tem uma proposta de coisas novas todos os dias. Coisas novas. Deus está sempre renovando, irmãos. O nosso Deus não é um Deus de coisas velhas. Eu não sei se você consegue me entender. Como Deus está proposto a derramar do seu renovo, derramar coisas novas sobre as nossas vidas todos os dias. Esse texto aqui, de 2 Crônicas, Deus está respondendo uma oração de Salomão, porque ele tinha acabado de construir o templo. Ele construiu o templo durante 7 anos. Ele levou 7 anos para construir o templo, então você imagine, né, a magnitude dessa construção, dessa edificação. E quando ele terminou essa construção, ele consagrou a Deus aquilo que ele fez. Irmãos, como é importante nós consagrarmos a Deus aquilo que nós fazemos. Ou tudo aquilo que nós fazemos, nós entregarmos a Deus e declararmos ao Senhor e dedicarmos ao Senhor isso. Por isso que eu acho tão importante quando nós dedicamos crianças aqui na frente. Quando nós trazemos, quando você pai, você mãe, traz o seu filho para dedicar a Deus. Como é importante isso. Essa atitude de dedicar aquilo que fazemos ao Senhor. E se você observar no capítulo 6 de 2 Crônicas, você vai ver ali Salomão ainda falando da conclusão do templo. Já tinha terminado alguns capítulos antes, ele já tinha terminado a construção, mas ele ora pelo povo e ora agradecendo a Deus pelo templo, e ele ora dedicando a Deus aquela construção, e ele ora para que Deus tenha misericórdia do povo, para que Deus tenha misericórdia de Israel. Ele ora dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia, se por acaso o teu povo se afastar de ti, que o Senhor tenha misericórdia. Se o Senhor enviar gafanhotos, se o Senhor enviar
alguma peste para a terra, tenha misericórdia. E aí, no capítulo 7, nós vemos esse versículo que todo crente fala, inclusive na pandemia se falava demais. Que Deus enviaria, Deus sararia a terra. E esse versículo 14, Deus está respondendo à oração de Salomão. Ele está dando uma resposta para Salomão, segundo o coração de Salomão, segundo a intenção de Salomão em entregar a obra nas mãos de Deus. Deus responde à oração, dizendo: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. No capítulo 6, Salomão fala assim: Senhor, tenha misericórdia do seu povo, ouve do céu a minha oração, ouve do céu. Deus responde à oração de Salomão exatamente como ele ora, falando assim: a tudo que você orou, estou te respondendo. Olha que coisa tremenda. Irmão, comece a dedicar a sua vida ao Senhor, para que as tuas orações sejam respondidas no Senhor, para que as tuas orações sejam não apenas ouvidas por Deus, porque os ouvidos dele estão inclinados, a palavra diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a nossa oração, mas muito mais do que isso, que Deus não esteja impedido de responder às nossas orações. Aleluia, aleluia. E aí Deus fala para Salomão, porque na vida de Salomão Deus está realizando algo novo, porque ele estava construindo o templo. A presença de Deus manifestava no tabernáculo. Na época de Moisés, Moisés construiu o tabernáculo, e a presença de Deus era muito forte no tabernáculo, e o tabernáculo era móvel, ele se movia conforme a vontade de Deus, conforme a nuvem. Eles olhavam a nuvem estava parada, o tabernáculo estava ali. Quando a nuvem se movia, o tabernáculo movia-se junto com a nuvem. E às vezes ficava uma semana, às vezes ficava um mês, 6 meses, um ano, mas poderia até montar o tabernáculo num dia e a nuvem mover no outro dia. Eles tinham que desmontar o tabernáculo e ir atrás da nuvem. A nuvem era um sinal de Deus. Irmãos, quando você for tomar uma decisão na sua vida, peça um sinal de Deus. Peça um sinal de Deus. Peça um sinal de Deus. E quando vir este sinal de Deus, não murmure, porque o tabernáculo ficava 6 meses num determinado local, e você montar o tabernáculo e ficar 6 meses para desmontar é uma coisa. Agora, você montar num dia e ter que desmontar dali 2, 3 dias, deveria ser muito difícil. Mas o povo fazia porque era o sinal de Deus. E quando Deus dá um sinal, pode até ser difícil para você e para mim, pode dar até trabalho para você e para mim, mas nós vamos andar na bênção. Amém? Todo mundo aqui? E aí o Davi teve um desejo no coração de construir um templo. Deus plantou o desejo no coração de Davi de construir o templo. Não teria mais o tabernáculo e seria um templo fixo, onde Deus iria se manifestar. E estava muito forte no coração de Davi, mas Deus falou que não faria através de Davi, e sim do seu filho Salomão. E Deus cumpriu na vida de Salomão o seu desejo de reconstruir ou construir o lugar da sua habitação. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, na Antiga Aliança, havia manifestação de Deus
no templo físico, nas paredes. E eu quero te dizer, meu irmão, quando nós lemos 2 Crônicas, nós vemos ali um relato de Salomão. No capítulo 5 ele diz assim, que estavam todos reunidos dedicando o templo, a glória de Deus descia de uma forma naquele lugar, que aqueles que estavam ministrando não suportavam o poder de Deus e caíam no chão de tanta glória. Aleluia, aleluia, aleluia. O profeta Amós diz assim, está lá em Amós, tinha anotado aqui, Amós 3, a glória desta outra casa será maior do que a primeira, pois a glória desta outra casa, não está escrito a glória da segunda casa, está escrito a glória desta outra casa. Você já vai entender por quê. A glória desta outra casa será maior do que a primeira, ou a glória desta outra casa será maior do que a anterior. E quando eles dedicavam aquele local ao Senhor, a glória de Deus se manifestava, que não cabia mais pessoas lá dentro por conta do poder e da glória de Deus naquele lugar. Você imagina, irmão? Você consegue imaginar? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas recebendo o poder do Espírito Santo, sentindo a glória de Deus sendo derramada, invadindo os corações, e as pernas tremendo com a presença de Deus, não suportando o peso do corpo, caindo no chão pela glória de Deus naquele lugar, aleluia. Olha que maravilha, irmãos, que tremendo isso. Salomão teve, graças a Deus, teve a bênção, teve o privilégio de cumprir o desejo de Deus da construção daquela outra casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu entendo assim, mais ou menos, posso te dizer que Salomão já estava apontando para Jesus Cristo. Salomão, mais ou menos ali a figura do Senhor, construindo uma nova casa para a habitação de Deus. Edificando uma nova casa para a manifestação de Deus. E aí você vai lá para João capítulo 14, vamos ver lá João capítulo 14. João capítulo 14, eu não lembro qual é o versículo, mas eu já vou achar aqui, irmãos. Pode glorificar a Deus aí no seu lugar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. João 14, 16. Não precisa colocar no telão, Eric. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que este para sempre convosco, seja para sempre convosco. E aí o apóstolo Paulo fala aos coríntios assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? E aí João continua a sua palavra dizendo assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, aleluia. Sabe o que eu venho dizer nesta noite para você? Eu venho dizer nesta noite que você foi edificado, Jesus edificou esse templo, e esta casa, a glória desta casa, ou nesta casa, será maior do que a anterior, meu irmão. Porque hoje Ele habita aqui, através das nossas vidas, aleluia,
Receba toda a honra e toda a glória, Senhor. Se a presença de Deus enchia aquele templo antigo, se a presença de Deus, a glória de Deus preenchia aquele templo antigo, a presença dele inundava aquele lugar. Agora a presença de Deus, nessas 4 paredes, ela enche este lugar, ela transforma esse ambiente, porque você e eu, nós estamos aqui, somos portadores do Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, aleluia, oh, louvado seja. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos portadores do Espírito Santo, nós somos a edificação. Salomão construiu um templo durante 7 anos, Jesus, durante 33 anos, esteve caminhando aqui, edificando as nossas vidas, e em 3 anos de ministério, edificou as nossas vidas para sermos a morada do Espírito Santo. Então nós podemos e devemos receber esta glória, este poder de Deus nas nossas vidas, porque Ele é a habitação do nosso coração, Ele é a habitação. E eu quero te dizer, meu irmão, que a oração que Deus respondeu a Salomão, humilhar, orar, buscar e converter, ela permanece no seu efeito original, o efeito original desta palavra, porque Deus, Ele está olhando lá do céu e buscando verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Está buscando corações que se entreguem na presença dEle. Eu quero glorificar a Deus, porque semana que vem, no sábado que vem, nós teremos um encontro com Deus aqui na igreja. Ah, meu irmão, minha irmã, e será um divisor de águas nas nossas vidas. E nós temos que trazer isso para o nosso contexto, e cada culto que nós participamos precisa ser um divisor de águas para as nossas vidas, olhando para aquilo que Deus pediu para Salomão pregar ao povo: humilhar, orar, buscar e converter. Nosso Deus é um Deus de renovo. Ele quer derramar coisas novas sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar na posição para receber coisas novas. Precisamos estar posicionados para receber coisas novas. Olha, humilhar, reconhecer o nosso lugar, a nossa posição. Quando reconhecemos quem somos e onde devemos estar, torna-se mais fácil aceitar o senhorio de Jesus e a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Deus é Pai. Deus é Pai. Nós podemos chamá-lo de Senhor, sim, Senhor Deus. Nós podemos chamá-lo de Deus, mas Ele quer nos chamar para um relacionamento de pai para filho, de pai para filha. Você está me entendendo nesta noite? Nós falamos no pré-encontro, vou contar um pouquinho, que na casa do Pai a gente tem liberdade. Na casa do Pai você entra e abre a geladeira. Na casa do Pai você entra, senta e põe o pé na mesa de centro. Muda o canal da TV, se ele não foi convertido, se põe no programa gospel. Porque você tem liberdade na casa do Pai. Eu quero te dizer nesta noite, tenha liberdade na casa do Pai. Tenha liberdade para sentir o manifestar de Deus sobre a sua vida. Deus tem nos dado uma direção, ou tem nos dado uma revelação. Se não é uma revelação, tem nos dado uma notícia muito interessante aqui na CCNA. O culto sou eu, o culto é você. O culto não é a reunião. A reunião é quando se junta todos os cultos. Lembra que eu falei aqui, um pastor amigo perguntou, quantos cultos tem na CCNA?
Falei, depende. E ele falou, como assim depende? Falei, depende de quantas pessoas nós temos lá na reunião. Hoje nós temos aqui cerca de 100 cultos, para a glória do Senhor Jesus. Porque você é o culto, você é um culto, você é um culto, eu sou um culto, nós somos a reunião dos cultos. Cada um presta o seu culto, porque o Espírito Santo mora e habita individualmente em nós. Naquele tempo esperava-se que o sacerdote viesse e entrasse na presença de Deus. O sacerdote entrava na presença de Deus, no santo lugar, mas no santo dos santos era o sumo sacerdote ainda. Tinha que ter um nível a mais ainda, que poderia falar com Deus, iria apresentar os pedidos a Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, quando ele falou, está consumado, e o véu se rasgou de cima a baixo, foi para que nós tivéssemos acesso e nós podemos orar a Deus. Nós temos acesso e podemos orar a Deus, podemos sentir a presença de Deus, podemos receber a glória de Deus em nossas vidas. Não dependemos do sacerdote, não dependemos de alguém. Nós somos o culto, nós podemos glorificar a Deus aonde nós estamos, nós podemos falar com Deus. Se nós nos humilharmos e reconhecermos a nossa posição de filhos, Ele é Deus, Ele é Senhor, mas Ele é Pai. Ele é Pai. Talvez tenha pessoas aqui que não tenham tido relacionamento com seu pai, com sua mãe, não tenha tido um bom relacionamento. Talvez você tenha dificuldades em olhar para Deus como Pai, em olhar para o Senhor como Pai. Alguém, há muitos anos atrás, veio para mim e falou assim, eu gostaria muito de orar como você ora, chamando Deus de Pai. 99% das minhas orações, eu começo falando, papaizinho querido, porque Ele é Pai. E respeito Ele como Senhor, e respeito Ele como Deus. Mas Ele é meu Pai. E Ele falou assim para mim, eu não consigo enxergar Deus como Pai. Eu enxergo Ele como Senhor. E eu tenho certeza, e contei o meu testemunho, eu tenho certeza que Ele mudou essa concepção na vida dele. Tenho certeza que Ele mudou isso na vida dele, em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus pode mudar na sua vida isso. Se você não teve relacionamento com o seu pai biológico, você pode ter um excelente relacionamento com o teu pai espiritual, que é Deus. Você tinha que aplaudir agora. Aleluia. Deus fala para Salomão, se eu enviar gafanhotos sobre a terra, se eu enviar peste sobre a terra, se eu enviar, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então Deus diz assim, se tiver crise na terra, se tiver problemas na terra, se tiver tempos difíceis na terra, se o meu povo se humilhar, ou seja, reconhecer a sua posição de filho e reconhecer a posição, aceitar a posição de Deus como Pai, não basta só reconhecer, precisa aceitar. Reconhecer que Ele é Pai, e orar, conversar com Deus, ter intimidade com Deus, intimidade com o Papai. Olha só, isso nos remete a uma intimidade com o Pai. Certamente esses dias Deus está nos chamando de volta para o seu colo, para o seu abraço. Deus está nos chamando para uma intimidade, meu irmão e minha irmã. Deus quer ter intimidade contigo de pai para filho. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Comece a entender na sua vida que existe uma paternidade da parte de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mesmo que você não tenha tido relacionamentos com o teu pai biológico, mesmo que você tenha tido decepções com o seu pai biológico, mesmo que você tenha tido decepção consigo mesmo e até mesmo ter decepcionado porque ele partiu dessa vida, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor te chama nesta noite, em nome de Jesus, para que você tenha um relacionamento de filho com Deus Pai, aleluia. É preciso humilhar, reconhecer, humilhar, se humilhar é deixar o orgulho de lado, é deixar a minha sabedoria de lado e me colocar na presença do Senhor e entender que eu preciso da paternidade de Deus na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Orar a Deus, conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus e me buscar, a palavra diz, me buscar. Ele disse para Salomão, se o meu povo se humilhar, reconhecer, orar, falar comigo e me buscar. Orar e buscar. Orar não é buscar, orar faz parte de buscar. Mas buscar a Deus é sair de uma zona de conforto, meu irmão. É sair de uma zona de conforto, é andar em direção a Deus. Buscá-lo não somente quando estamos em crise. Vou ler novamente. Buscar a Deus é sair da zona de conforto, é andar em direção a Deus e buscá-lo não somente quando estamos em crise. Devemos nos tornar verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, independente da condição ou situação. Está tudo bem, irmão? Tá, estou adorando a Deus. Está tudo bem, irmão? Não está muito bem, mas estou adorando a Deus. Em todo tempo estou adorando a Deus. Como é que o Lázaro cantava? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes eu não tinha força nem para dizer, papai querido, que difícil que está. Mas eu não saí da presença dele. Irmão, esses dias nós estávamos conversando com a pastora Su. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo que tem crente que sai da presença de Deus por qualquer coisa. Se der um raio meio forte lá fora, ele já não vem para a igreja. Ele acha que foi o Satanás que está querendo matar ele. Tem crente que sai da igreja porque alguém não apertou a mão dele. Tem crente que sai da igreja porque o pastor não deu um abraço nele. Tem crente que sai da igreja porque não pregou o que ele queria ouvir, que não cantou a música que ele queria cantar. Renova-me. Quanto tempo, né, Toninho? Que bênção. Você está entendendo, querido? 2011 caiu um pinheiro em cima da nossa casa. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, e não foi um pinheirinho de Natal. Pastor, foi pinheirinho de Natal, foi. Uma tempestade em Curitiba, Guilherme menorzinho, né? O vento começou a jogar pinha daquele pinheiro que estava num condomínio nos fundos da nossa casa. Começou a jogar pinhas verdes, que não deu para comer um pinhão. Nem isso, eu falei, Deus, pelo menos os pinhãozinhos. Começaram a cair em cima da nossa casa, um bombardeio, irmãos. Um bombardeio. Caíram, eu contei depois, mais de 60 pinhas caiu em cima da nossa casa. E eu gritei, vamos para a sala. A sala fica mais longe dos fundos da casa, e se caísse uma das árvores do condomínio, nós estaríamos menos pior ali. E o Guilherme correu para a porta da cozinha. E ele foi sair da cozinha para a garagem,
E a pastora veio correndo e pegou ele pela camiseta. Quando ela puxou ele pela camiseta, o pinheiro caiu. Destruiu a garagem. Eu louvo a Deus pelos irmãos que foram lá e nos ajudaram na época a tirar o pinheiro que ficou cravado em cima da casa, deu o maior trabalho. E daí eu só olhei para eles dois e falei, glória a Deus. Obrigado, Senhor, minha família está bem. Aí os vizinhos correram tudo ali e foi muito difícil, irmãos, foi muito difícil. O condomínio lá dos fundos não ajudou com um centavo, tivemos que reconstruir garagem, telhado da casa, tudo. Foi muito difícil. Tivemos uma certa vez, nós estávamos aqui em São José, lá na casa da Márcia, do meu cunhado, nós estávamos na Páscoa. Estávamos almoçando ali, virou o tempo. E deu o maior temporal. Quando nós chegamos em casa, nossa casa tinha sido inundada. Os caras moram no lugar mais alto do Uberaba e inundou a casa. Você consegue compreender isso? Irmãos, que cena desoladora. Quando nós entramos com o carro na rua da nossa casa, o cenário era de guerra, irmãos. Pedra, sujeira. Deu um problema na água pluvial da prefeitura. A chuva foi muito forte e a boca de lobo não escoou. Não, é a mesma coisa que ligar 5 torneiras numa pia ao mesmo tempo. E daí subiu, a nossa casa é a última da rua. A água foi aonde? Nós entramos para dentro de casa. Quando nós abrimos a porta da cozinha, a casa tinha um contrapiso de lama em toda a casa. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí passou, já tinha acontecido uma vez, essa foi a segunda vez. Daí passou um ano, caiu pinheiro em cima da casa. Não passou pela nossa cabeça sequer o desejo de murmurar contra Deus e de sair da presença de Deus. Nós não perdemos um culto, nós não perdemos uma reunião de oração. Ah, mas vocês são pastores. Não, nós somos verdadeiros adoradores. O título é um detalhe, irmão. Eu não venho para a igreja porque sou pastor, eu venho para a igreja porque sou servo de Deus. Eu venho para a igreja porque sou filho, e filho quer estar com o pai. Você está me entendendo nesta noite? Você está compreendendo nesta noite? Irmão, eu não sei porquê, mas quando nós assumimos o ministério, que era na igreja anterior que nós estávamos, dia 26 de junho de 2003, lá na casa do Volívio, lá na colônia Rio Grande, lá, né, Sandra? Tempo bom, hein? Na garagem da casa. Junho. Quando chegou novembro, escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Quando chegou novembro, minha sogra estava internada com câncer, meu sogro estava internado porque tinha dado alguns AVCs nele, eu não sei nem contar quantos. E o meu cunhado, com 40 anos, internado, esperando um transplante de coração há anos já. No final de um culto, nós saímos de lá, fui deixar a Márcia em casa. Quando chegamos em frente da casa da Márcia, tocou o telefone e eu fiquei parado. A Márcia correu lá, atendeu e falou assim: a sogra morreu. A minha sogra morreu. A mãe da minha esposa morreu. Nós voltamos lá para a igreja e eu entrei lá e estava aquela socialzinha bonita e gostosa no final do culto, cafezinho, né, que a avó Maria fazia para a gente. E quando ela me viu na porta, ela já perguntou: o que aconteceu? Falei: ligaram do hospital. Ela falou: qual? Do Erasto Gettner. Minha sogra faleceu. Passaram-se 10 dias. Passaram-se 10 dias. Ligaram do outro hospital. Meu sogro faleceu. 10 dias depois da sogra falecer. Mas sabe qual é o cântico? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, né, Salete? Né, Nena?
Estou passando pela prova, dando glória a Deus, Ele é o meu chão. Ele é meu chão, irmãos. Ele é meu chão. Ele é teu chão. Você tem o Espírito Santo, você aceitou Jesus. A glória desta casa é maior do que a anterior. Ele é meu chão. Ele é meu alicerce. Passaram-se 11 dias. Ligaram do hospital. Meu cunhado faleceu. Em 21 dias. 3 pessoas de dentro de casa. Sabe qual foi minha oração? Falei, Deus, vou perder minha companheira de ministério, porque para suportar isso é difícil. Sabe quantos cultos a minha esposa perdeu? Nenhum. Nenhum. Sabe qual era a música? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, porque Ele é o nosso chão. As pessoas olham, às vezes, o pastor dá tudo certo, está construindo uma casa, tem um carro bom. Vamos trocar a meia hora? A meia hora de oração na madrugada, já está bom. Mas sabe por que eu não desisto, irmãos? Porque Ele é meu chão. Ele é meu chão. Sabe por que Jesus não desistiu, irmão? Porque Deus era o chão dele. Sabe por que ele carregou aquela cruz pesada, ele foi humilhado, foi cuspido? Porque ele tinha um alvo, ele tinha um foco, e Deus era o chão dele, aleluia. Era o alicerce dele, aleluia. A glória desta casa será maior do que a anterior. Esta casa aqui anteriormente tomava cerveja, falava palavrão, não respeitava as pessoas. E aí Jesus passou a habitar o meu coração, passou a habitar a minha vida. Entendi que Deus é meu Pai, eu tenho relacionamento com Ele. Então a glória desta casa espiritual é maior do que a anterior, aleluia. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que a gente passa, irmãos, quando a gente desce daqui, ó, pregador, a gente desce daqui, pastor, que palavra tremenda, pastor, que palavra abençoada, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você que já falou isso para mim, você sabe que eu transfiro para Jesus. Ah, pastor, você é uma bênção. Ah, pastor, é por Ele, é por você, irmão, é porque Ele te ama. Transfiro para Ele. Mas quando vem coisa ruim, eu também transfiro para Ele. Ele é Pai. Quando se tinha problema, quando era criança, se corria para quem? Pai, me ajuda. Quando faltava dinheiro, se corria para quem? Pai, pai, pai. Ainda corre, né? Pai, pai, pai. Está difícil, está ruim. É isso que Deus quer, irmão, que você corra para Ele e não corra dele. Corre para Ele. Às vezes eu deito lá na sala de casa lá e falo, ah, Senhor, que difícil que está. Passando pela prova, dando glória a Deus, na época do imposto de renda, irmãos. Todo mundo quer a declaração antes. Já fez, passa de manhã os papéis e meio-dia pergunta, aí, terminou, já terminou? Falei, cara, nem vi teus papéis ainda. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Irmão, quando que Jesus falou que ia ser fácil? Não ia ser fácil. Salomão levou 7 anos construindo o templo. Com toda a riqueza que ele tinha, sabedoria que ele tinha. Levou 7 anos para reconstruir, para construir. E a gente, quando não dá certo algo, agora a gente já quer reclamar com Deus. Ai, Senhor. Meu irmão, não saia da presença dEle, não saia da presença dEle, não saia, porque Deus, Ele pode mudar essa condição, assim, no estalar de dedos. Hoje a coisa está assim, mas amanhã vai estar diferente, em nome de Jesus.
todos eles, os 3 que faleceram na presença de Jesus. Meu sogro ficava até brabo. Ele falou: o povo vem aqui, o meu nome acho que já escreveram umas 50 vezes no livro da vida. Todo mundo que vem aqui fala que Jesus vai escrever meu nome no livro da vida. Eu aceito, eu quero. Ele falava assim, né? Salete? O Zé, nós tínhamos ido alguns dias, não sei se foi um mês antes dele falecer, fui eu e o pastor Cláudio lá no hospital, e ele aceitou Jesus lá, nós deixamos uma Bíblia com ele. Minha sogra tinha recebido Jesus como Senhor da vida dela, antes de ir para o hospital. Irmão, a glória desta casa será maior do que qualquer outra que você tenha vivido, irmão. Essa casa é espiritual. Não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha vivido, não importa. É preciso humilhar na presença de Deus, se reconhecer, é preciso orar na presença de Deus, é preciso buscar a Deus, lutar contra, buscar, e se buscar é lutar contra o mundo, lutar contra o seu eu. Está um friozinho hoje, irmãos. Eu tomei banho e olhei para o sofá. E o inimigo falou assim, o inimigo que eu falo é a minha carne, tá? O inimigo falou assim: você nunca falta. Você nunca falta. Hoje está frio. Pois então, inimigo, hoje também eu não vou faltar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Buscar a Deus é renúncia, irmão. Renúncia para poder viver o melhor, para poder ter o alicerce, para ter Ele como chão. Você pensa que é fácil olhar a casa? Quem já teve a casa inundada sabe disso? Quem já teve uma árvore caindo em cima da casa sabe disso? Há 7 meses atrás, nós estávamos fazendo, nós estávamos aqui na igreja, eu estava atendendo uma pessoa aqui na igreja. De repente, Guilherme liga: pai, entrou ladrão aqui em casa. E só a pergunta: como que você está, filho? Está bem, né? Está ligando para mim? Aonde que você está na casa? Estou no meu quarto. Como que está? Está tudo no chão. A casa toda está no chão. Falei: o escritório, os computadores do escritório. Não sei, estou com medo de ir lá. Falei: então não vai. Irmãos, havia um tempo na minha vida que eu era menino espiritual, que eu diria assim: por que eu, Deus? Como assim? Eu estou pregando tua palavra, estou fazendo a obra, sou ofertante, sou dizimista. Por quê? Por que comigo? Porque Jesus falou que no mundo vocês vão ter aflição. Mas tenha bom ânimo, seja animado. Obrigado, Senhor, meu filho está bem. Nós saímos de casa 2h30 da tarde. O Guilherme chegou 6 horas da tarde, ainda não era verão ainda, então faz mais de 6 meses. Ele não viu a porta do escritório arrombada, e ele entrou pela cozinha e se deparou com aquela ruaça toda dentro de casa. E se os caras estivessem lá dentro, irmão? E se os caras estivessem lá dentro quando ele entrou? Eu falei: Deus, muito obrigado, porque o teu cuidado está na minha casa. O teu cuidado está na minha vida. O que perdeu, perdeu. Coisas materiais você conquista, mas a vida do filho, a vida da esposa, a vida da igreja é preciosa demais para mim, irmão. Então, quando você passar pela dificuldade, quando você estiver na dificuldade, lembra disso: estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua casa, Deus vai prover na sua família. Ele é Deus de provisão.
É preciso humilhar, reconhecer a sua posição de filho e reconhecer que ele é pai, aceitar isso, orar, ter intimidade com Deus. É preciso buscar, renunciar a si mesmo e estar na presença dele. E é preciso, o quê? A última? Alguém lembra? Se o meu povo se humilhar, orar, buscar e se converter. Se converter. Trata-se de mudança de vida. Isso é todo dia, querido. Isso é todo dia. Próximo do buscar a Deus, porque tem que renunciar, não é? Ou seja, deixar Deus mudar o nosso coração, alinhando a vontade dEle. Não podemos dizer que nós nos convertemos para uma nova vida e ainda assim mantemos as mesmas palavras do velho homem, os mesmos pensamentos, atitudes, etc, etc. Somos novos em Cristo. E se houver crise, se houver problemas, se houverem dificuldades, e ele vê isso aqui, humilhação, oração, busca e conversão, eu ouvirei do céu. Ele diz assim, eu ouvirei do céu, sararei, perdoarei os pecados e sararei a terra. Irmão, confia no Senhor, confia em Deus, fica em pé, eu quero orar contigo nesta noite. Confia nele. Talvez tenha pessoas que disseram hoje antes de ir para o culto, por que comigo, Deus? Por que sempre comigo, Deus? Por que comigo, Deus? Talvez tenham pessoas que tenham dito isso já há tanto tempo, e talvez você tenha dito assim, eu não vou mais para o culto, eu vou hoje eu vou para o culto, não sei porquê, mas eu vou. Deus te trouxe aqui para ouvir isso, meu irmão. Por que sempre com você? Sabe o que eu vou te responder? Não sei, querido, por que sempre com você. Mas eu sei te dizer que a provisão dele estará sobre a tua vida, porque a glória desta segunda casa, porque você tem Jesus, você é a morada do Espírito Santo. Então a promessa é, a glória desta casa é maior do que as outras, em nome de Jesus. Não sei como você viveu no passado, não importa o que você viveu no passado, a glória desta casa, a mudança nesta casa, o poder de Deus nesta casa é maior do que qualquer outro, em nome de Jesus. Aleluia.